Salve, salve galera, tudo bem? Aqui é o Chau que tá falando, tá? Sou professor de geografia e hoje eu vou gravar minha primeira videoaula aberta aí ao público pro YouTube, tá? Tô gravando já por conta dessa quarentena para os colégios a qual eu trabalho e agora estou fazendo uma aula aberta aí com um tema que é dúvida frequente entre os meus alunos, que é o tal do fuso horário. Tudo bem? Então vocês vão assistir esse vídeo até o final, vocês vão perceber que não é tão difícil assim. Eu vou dar uma explicaçãozinha teórica, né? E depois a gente vai fazer 3 exercícios, ok? Vamos lá? Então vamos falar sobre fuso horário. Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar é a questão do movimento de rotação, tá? O que significa esse movimento? É um movimento, então, que o planeta Terra vai girar em torno do seu próprio eixo, tá? Então, nós temos aí, para ele girar 360 graus, igual vocês estão vendo aí, né? O que acontece? Precisa de 24 horas, tá? O que isso significa? Significa que se a gente dividir 360 graus por 24, nós temos uma conta exata de 15 graus, tudo bem? Ou seja, a cada 15 graus o planeta gira 1 hora, tá? Ou a cada 15 graus nós temos o quê? Um fuso horário. Então nós temos, na verdade, totalizando 24 fusos, né, no nosso planeta, tá? E aí a consequência principal é o quê? Dá para vocês perceberem aí, ó. Do meu lado direito, né, o que está acontecendo? É onde está o Sol. Então, quando o planeta passa, né, por esse lado direito, você vai perceber que vai estar iluminado. E do lado esquerdo vai ser o quê? Vai ser a noite, tá? Então, a consequência imediata desse movimento de rotação são os dias e as noites, tudo bem? Só tem uma coisinha que é importante a gente entender, tá? Tá falando aí, ó, de 7 graus e meio, né, a oeste, até 7 graus e meio a leste, nós temos o fuso zero. Por que isso? Presta atenção aqui, ó, vou voltar para cá, né? O fuso, deixa eu aumentar aqui para vocês. Toda vez que você tiver o fuso, né, a gente fala assim que é de 15 em 15, 15, 30, 45, 60, esses daqui são todos de longitude leste, tudo bem? A gente não tem 45 exato. Por quê? Porque tem algumas, nem toda região, país, município vai estar no 45. Né? Então a gente vai pegar todas as regiões que estejam entre, quando você está no 45, você vai somar 7 mais 7,5, né? Então vai ser de 52,5 e vai subtrair 7,5. Então toda essa faixa de 37,5 a 57, 52,5, que é 52,5, vai fazer parte do quê? Vai fazer parte do fuso 45, tá? Então eu falei anteriormente, de 7,5 oeste a 7,5 leste faz parte do fuso zero. Depois a gente tem aí de 7,5, né? Que começa o fuso 15. Aí 15 mais 7,5, 22,5 vai ser o fuso 15. Depois de 22,5 a 37,5 o fuso 30. Aí chega aí no 45, que como está a imagem, e 60 e assim por diante. Tudo bem? Tranquilos? Bom, outra coisa, sabendo disso, ótimo então, tá? Outra coisa que a gente precisa saber, o nascer do Sol é sempre pro leste, tá? Então nós temos aí o nascer do Sol sempre pro leste. O que significa que lá começa o dia primeiro, tudo bem? Então toda vez que a gente for fazer alguma conta de fuso horário, e o ponto de referência for em direção ao leste, você vai somar esses fusos horários. Ou seja, a cada 15 graus a gente vai somar sempre 1 hora, ok? Então se tiver 60 graus, você vai somar 4 horas. Se tiver 15, você vai somar 1. Se tiver 30, você vai somar 2. E se for em direção ao oeste, a gente vai sempre subtrair 1 hora a cada 15 graus. Tudo bem? Tranquilos até aqui? Então vamos para o próximo passo. Aqui então, eu peguei para mostrar para vocês o fuso horário
do Brasil, né? Como o Brasil tem uma grande extensão longitudinal, né, de longitude, o Brasil apresenta 4 fusos horários. Deixa eu abrir aqui melhor o Brasil, tá? Então, quais são os fusos horários? Este primeiro aqui, tudo bem? É o fuso horário onde encontram-se as ilhas, os arquipélagos do Brasil, né? Que vai estar 1 hora adiantada ao nosso fuso horário, que é o horário oficial, né? O horário de Brasília, ok? Então, vamos supor que se agora são 4 horas da tarde, aqui vai ser 5 horas, aqui serão 3 e aqui 2 horas, tá? Então, você percebe que, ó, 5, 4, 3, 2. Sempre diminuindo em direção ao oeste e aumentando em direção a leste. Então, no ar, se for 7, 7, 8, 9, 10. Tudo bem? Tranquilos? Uma outra coisinha que é interessante. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Mas aqui, ó. Eu coloquei aqui. 2GMT, menos 2GMT, menos 3GMT, menos 4GMT e menos 5GMT. O que significa isso? Significa que o primeiro fuso horário do Brasil está a menos 2 horas do horário oficial de Greenwich, tá? Que é o 0, né? Então, nosso fuso do Brasil está a menos 3 horas. Então, vamos supor que se na Inglaterra são 5 horas da manhã, menos 3, aqui seria 3 horas da manhã. Tudo bem? Tranquilos, então, sobre essa parte? Podemos para a próxima. Aqui a gente tem, então, um mapa, né? Geral, aí, o mapa mundi de como funciona os fusos, tá? E aí, percebe o seguinte, nem todo, como que é uma convenção do homem, né? E a gente fala em fuso horário civil. O que isso significa? Que a gente não respeita, nem todos os países respeitam, deixa eu voltar. Nem todos os países respeitam as linhas certinhas, né? Então você percebe que tem alguns que acabam fazendo uns contornos dessas linhas. Por quê? Justamente porque, como é uma linha imaginária, então às vezes vai pegar metade de uma cidade, vai ficar faltando só um pedacinho do estado, então eles acabam fazendo o quê? Fazendo todo um contorno. Ó, se vocês olharem aqui do Brasil, né, a gente percebe melhor isso daqui, ó. Ó, o contorno. O ideal seria aqui, ó, né? Ou o ideal parar ia ser cortado no meio, tá? Então a gente acaba fazendo essas modificações aí. Tudo bem? Ótimo. Então vamos para o passo a passo. Como que a gente vai fazer para calcular esse fuso horário, então? Primeira coisa que a gente tem que fazer, localizar em graus os pontos de partida e de chegada. De partida e de chegada por quê? Porque geralmente o ponto de partida é onde o fulano vai sair de viagem. E o de chegada é o destino dele, tá? Ou se não, geralmente os exercícios vestibulares também falam assim, ó. Fulano vai assistir a abertura da Copa, vai assistir a abertura dos Jogos Olímpicos, né? E esses jogos estão acontecendo na China, então seria o ponto de partida. Que horas que o fulano vai ver esse jogo? Aí você vai ver então a questão da chegada, tudo bem? A ponto de referência. Então vamos lá, primeiro, depois que a gente localiza esses pontos de partida e de chegada, nós precisamos encontrar a distância desses dois países, tudo bem? E como que eu encontro a distância? Se os locais estiverem no mesmo hemisfério, eu vou subtrair os graus para poder encontrar a distância, tá? Se eles estiverem em hemisférios diferentes, eu vou somar esses graus para poder encontrar a distância. Oxal, não estou entendendo direito. Calma, que eu vou explicar isso certinho para vocês. Tudo bem? Isso aqui é só para vocês terem a receitinha como que faz a questão do fuso horário. Ok? Após encontrar então a distância, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir por 15 para encontrar a quantidade de fusos. Mas por que eu vou dividir por 15? Lembra lá no comecinho da aula que eu falei o quê?
que é 360 graus dividido por 24, 360 porque é o giro, né, completo, dividido por 24, que vai ser as horas do dia, você vai ter 15 graus. Então, eu falei que a cada 15 graus a gente tinha um fuso, né? Então, você pega a distância e divide por 15 para encontrar a quantidade de fusos. Tudo bem, então? Ótimo. Aí depois, se o local de referência estiver em direção ao leste, você vai adicionar 1 hora a cada 15 graus, aquele exercício que eu acabei de fazer com o mapa do Brasil, tá? Se for em relação ao oeste, nós vamos então subtrair 1 hora a cada 15 graus. Beleza? Tudo bem? Bom, mais ou menos, né? Tá muita informação. Mas vamos lá, vamos fazer o passo a passo aqui, ó. Nesse exercício da UFRGS. Fala o seguinte: 3 internautas, então A, B e C, navegam pela rede mundial e visitam a página da BBC de Londres. No momento em que acessa a página referida, são 15 horas no horário local, né, em Londres, que é 0 graus aí no meridiano de Greenwich. Sabe-se que o internauta A mora numa cidade a 105 graus leste, o B é numa cidade a 30 graus a oeste de A e o C a 45 graus oeste, tá? Com base nessas informações, é correto afirmar que as cidades dos internautas A, B e C, no momento em que acessam a referida página, têm como hora local, respectivamente. Bom, então aqui nesse quadrinho preto eu deixei as alternativas A, B, C, D e E, tá? Como que a gente começa fazendo esse exercício? Eu gosto de começar assim, ó, fazendo esse esqueminha, tá? Então, o que que eu peguei e coloquei? Bom, o que que eu fiz? 0, que é o Greenwich, tudo bem? E aí, tá 15 horas no Greenwich. Tá falando, mas onde está? Tá falando aqui, ó, são 15 horas, ok? Aí, então, depois pro leste, 15, 30, 45, 60, 75, até chegar a 105. Que é a cidade A, tudo bem? Depois, 105 menos 30, né? Por que menos 30? Porque tá 30 a oeste de A, você tem a cidade B, tá? E depois a cidade C, a 45 oeste, né, de Greenwich, tudo bem? Aí fica muito fácil, por quê? Porque você vai somando mais um, né? 15, 16... 17, 18, 19, 20, 21, 22. Pronto, já achei. Cidade A, 22, cidade B, 20, né? E aí já dá para saber qual que é a resposta do exercício. Não, ainda não. Por quê? Porque pode ser a letra D ou a letra E. Tá? Então eu sei que a cidade A é 22, a cidade B é 20 e a cidade C a gente vai subtrair 15, 14, 13, 12. Então a alternativa correta seria a alternativa D de dado. Tudo bem? Tranquilos para fazer esse tipo de exercício? Bom, esse é o mais simples, o mais fácil. Acredito que não tenha dúvida para fazer esse. Vamos para o segundo? Ótimo. Esse aqui, então, um exercício da UFAC, tá? Localizadas a oeste de Greenwich, 2 cidades, então olha aí, elas estão no mesmo hemisfério, tá? 2 cidades, A e B, encontram-se respectivamente a 90 e 45 graus a oeste do meridiano de Greenwich. Numa quarta-feira, um avião saiu de A, ponto de origem de partida, às 14h30 e chegou a B depois de 5 horas de viagem. O horário, toda vez que a gente tiver horas de viagem, a gente vai fazer o quê? A gente vai somar, porque essa hora está sendo gasta, tá? O horário de chegada em B foi, então, letra A, B, C, D, E ou E, desculpa.
Tudo bem? Como que a gente vai fazer então esse exercício? De novo, coloca lá, faz uma régua aí, né? Como tá tudo no hemisfério oeste, tá? Eu fiquei preocupado em colocar tudo no hemisfério oeste. Aqui é 0, hemisfério leste, aqui é hemisfério oeste. Tudo bem? Então, o que que eu tenho? Cidade A indo em direção à cidade B, tá? E 5 horas de viagem. Isso é tudo que eu tenho. Ok? Bom, então vamos lá. O que que eu preciso fazer? O passo a passo. Eu encontrei a localização das cidades? Sim. Uma é 90, a outra é 45. Agora, então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso achar a distância entre essas duas cidades. Quais são as distâncias? 90 menos 45. Lembra que eu disse para vocês que está no mesmo hemisfério, então eu vou subtrair. Ok? Bom, ok. E agora? Agora eu vou pegar, dividir esse 45 por 15. Para quê? Para poder achar a quantidade de furos. Ok, aí agora é só somar, né? O que que eu vou fazer? Sabendo que está indo para o leste, eu coloquei aqui, está indo para o leste, né? Eu vou somar. Então, eu vou fazer o seguinte, partida, 14h30, mais 5 horas de viagem, mais 3 horas de fuso, tá? Totalizando o quê? 22 horas e 30 minutos da mesma quarta-feira. Tudo bem? Tranquilos? Faço esse exercício. Vamos para o terceiro e último, então. Aqui, mais um exercício. Tá? Fala o seguinte. Um paulistano, esse aqui é doido. Esse aqui o cara foi de helicóptero, tá? Um paulistano embarcou no dia 17 de julho de 94, né? Em São Paulo. A localização de São Paulo é sempre 45 oeste. Aliás, a localização de basicamente o Brasil, que é o horário oficial, tá? Então, quando falar São Paulo, Brasília, o Sudeste inteiro, o Nordeste inteiro, região Sul, a gente vai falar de 45 graus oeste, tá? Às 14 horas, então, um paulistano embarcou do dia 17/7, às 14 horas, para assistir o final da Copa do Mundo em Los Angeles, tá? A 118 graus oeste. Considerando que a partida de 90 minutos teve início às 12 horas e 30 minutos no horário de Los Angeles e que a viagem durou 4 horas, quanto tempo de jogo perdeu esse torcedor? Mas espera aí, se o jogo começa a meio-dia e ele vai sair às 2 horas da tarde para ver esse jogo, ele já perdeu o jogo inteiro, não perdeu? Não sei por quê, porque tem a questão do fuso horário, né? Então foi o que eu falei para você, ele foi de helicóptero, ele desceu dentro do estádio, tá? Por quê? Porque essas 4 horas aí demorou para chegar dentro do estádio, tudo bem? Então vamos fazer esse exercício para ver se ele conseguiu assistir o jogo da Copa do Mundo ou não. Tem uma questãozinha primeiro que tem que mostrar para vocês. O que a gente faz primeiro? Que eu sempre falo. Primeiro a gente vai encontrar a questão da localização, tudo bem? Então vamos lá. A localização, né, de Los Angeles, eu coloquei aqui, ó, 120. Por quê? Que 120 é um múltiplo de 15, tudo bem? Aqui, ó, 45 São Paulo, 60, 75, 90, 105, 120. Ah, mas o exercício está falando que é 118. Sim, mas 118 está dentro do 120. Ok? Então ele saiu de São Paulo às 14 horas, foi em direção a leste, vai subtrair, tá? E isso demorou 4 horas, o tempo de viagem. Tudo bem? Bom, já que eu sei a localização, 45 e 120, né? Eu preciso achar a distância entre essas duas cidades. Qual vai ser a distância? 120 menos 45, né? Eu vou subtrair porque está no mesmo hemisfério. Tudo bem? Bom, depois eu vou pegar o que sobrou, 75, e vou dividir por 15, para achar o que? A quantidade de fusos, tá? E aí, então, olha que interessante agora, então. O que está acontecendo? Está indo em direção ao oeste. Se está indo em direção ao oeste,
eu vou subtrair esses 5 fusos, tá? Então, fazendo a conta, horário de partida, 14 horas. Horário de viagem, 4 horas. Eu vou subtrair 5 fusos. Então, eu vou chegar lá em Los Angeles, dentro do estádio, às 13 horas, tá? Que horas que começar mesmo o jogo? 12h30, isso? Isso, 12h30. Se ia começar às 12h30 e eu cheguei às 13h, então o que aconteceu? Acabou perdendo somente 30 minutos do jogo. Tudo bem? Tranquilos? Beleza? Então essa resposta seria a resposta da letra A, ok? Bom, essa foi então a primeira diquinha aí dessa videoaula sobre fusos horários, ok? Espero ter gostado, abraço, até mais.